Boa tarde, mais uma ação em reação, dia 8 de novembro de 2019, tempo chuvoso aqui em Santos. Mandar um abraço essa semana, não mandei nenhum abraço para ela, a doutora Norma, lá do Rio de Janeiro, que é fã do João Vilela, gostou muito da participação do João Vilela com o prefeito Pedro Gouveia, ela que dá aula lá no Rio de Janeiro, mas tem ramificações aqui na Baixada, também a professora Jace Serema, lá de Jaboticabal. Hoje, dia 8 de novembro, dia do radiologista. Um abraço para o Dr. Clemente, Dr. Caetano Sorrentino, os vários radiologistas que nós temos aqui na Baixada Santista, né? Os radiologistas veterinários, os radiologistas odontológicos, enfim, e os radiologistas humanos, né? Dia mundial também do urbanismo, né? Então, parabéns. E parabéns aos veterinários, porque o veterinário também é radiologista, a gente faz raio-x todo dia, né? Então não deixa de ser uma ramificação da medicina veterinária também, né? Hoje eu estou aqui com grata satisfação recebendo o secretário da parte social, né? O secretário da... Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social, eu que escrevi aqui, Desenvolvimento Social, né? Então, o Carlos Mota, grata satisfação de tê-lo aqui no programa, né? Estávamos querendo trazer a tempo o Carlos Mota e também o João Vilela, empresário, advogado, administrador. Estamos aqui no programa de hoje, né? Com várias coisas para a gente discutir, né? Moradores de rua. Ontem nós tivemos um programa aqui com o Guto Brito e o Jorge Fernandes. O Guto falou que agora que ele foi comer com o pessoal da Europa numa segunda-feira no Canal 4. E tinha muitos moradores de rua, tráfico e tal. De repente até a gente pode pôr uma palavrinha do Guto aí no segundo bloco e tal. E aí o Jorge Fernandes falou, não, a Guarda Municipal atua. E o Jorge Fernandes saiu daqui, acho que foi na Guarda Municipal, pegou umas fotos, nós vamos passar depois. Nós vamos falar do evento da Atmas amanhã também, né? E também do segundo bloco das filmagens da Santa Casa, né? Se você não apareceu no primeiro, com certeza vai aparecer no segundo, que nós dividimos em 2 blocos. Um que passou essa semana, vai passar ainda hoje à noite, e outro que vai passar a partir de sábado, né? Então, agora, exibição sábado, dia 11 às 22 horas, domingo às 19, segunda às 21, terça às 20h30, quarta às 19, quinta às 21 e sexta às 18h30, né? Então você que acompanha pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra ou pelo www.tvcomsantos.com pode acompanhar esses programas com a festa da Santa Casa, né? Muito bacana. 476 anos da Santa Casa, parabéns aí ao Leovaldo, Augusto Capo de Casa, toda a equipe da Santa Casa, né? E você também já sabe que no segundo você pode mandar as perguntas, que no segundo bloco nós vamos respondê-las, né? Através do modelo WhatsApp. A minha amiga Isabel manda por mensagem, né? E eu não tenho pego mensagem, vou começar a olhar nas mensagens, mas vai me dar um trabalho de sair do WhatsApp para ir nas mensagens, mas ela está mandando sempre mensagem e eu estou vendo 4, 3 da tarde, né? Então também eu estou em falta com ela, mas se você puder, o modelo WhatsApp 13997115545, perguntas para o secretário Carlos Mota e para o João Vilela. Carlos Mota, um prazer ter você no programa, né? É uma grande satisfação de uma secretaria que eu entendo, né, que se divide em 3 áreas, a PROCON, o DEPACID, né, que é Infância e Juventude, Mulher, Idoso, pessoas com deficiências, igualdade racial, que é a secretaria do Jorge, né? E também o LGBTI, né? Gays, lésbicas, bissexuais, travesti e intersexo, né? O intersexo é aquela pessoa que nasce com 2 sexos, aí tem que definir, né? Ela nasce com 2 sexos. Acontece também em cachorro, também em gato, que nasce com um piu-piuzinho e com uma vagininha, né? Órgão genital masculino e feminino. Aí depois decide qual que opera, qual que não opera, de acordo com a tendência, né? Então é uma coisa meio tal. E também a parte da básica que você vai explicar direitinho, não é isso? Exatamente. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, Filete, João. Falar um pouquinho da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é uma secretaria que, na verdade, foi a junção de 2 pastas. Primeiramente, nós tínhamos a Secretaria de Assistência Social e também tínhamos a Secretaria de Cidadania. Então, a Secretaria de Assistência Social, com essas 2 estruturas, que são a proteção básica, que nós temos ainda aí os cidadãos, os indivíduos em situação de vulnerabilidade, e aí você tem dentro dos territórios, por isso que os CRAS são as unidades que são os centros de referência da assistência social, são os lugares que necessitam ficar mais perto das comunidades em situação de vulnerabilidade. Hoje são 7 CRAS, o 8º CRAS será inaugurado em janeiro de 2020, ali no São Manuel.
e por parte da proteção especial, que aí você já não tem mais uma situação de vulnerabilidade, você tem uma situação de risco pessoal ou social. Santos tinha um CREA somente, né, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Nós tínhamos um CREAS, em 2014 inauguramos o segundo CREAS, dividindo então Zona Leste e Zona Noroeste. Então, esses dois departamentos representam aí a política de assistência social, que obviamente temos uma sequência de acompanhamento pelo nosso Conselho Municipal de Assistência Social, que acabou de realizar a nossa conferência municipal, foi realizada ali na São Judas Unimonte, foi um movimento com grande participação, a gente tinha expectativa aí de 250 pessoas, apareceram 480 pessoas na nossa conferência, bastante usuários, trabalhadores, pessoas da própria prefeitura, pessoas das organizações sociais, enfim, um movimento que vem atendendo bastante e cada vez mais conquistando espaço na nossa sociedade. E por parte do Departamento de Cidadania, nós temos o PROCON fica com a base dentro ali na 15 de novembro, mas nós temos o atendimento tanto no Resolve Aqui, que fica ali ao lado do Poupa Tempo, e nós temos todas as outras unidades descentralizadas, que são as parcerias que nós fazemos com as universidades. Aí o Rafael Quaresma e o prefeito Paulo Alexandre, em parceria com praticamente todas as universidades aqui da cidade e da região, nós fazemos esse atendimento até para que a gente aproveite a riqueza do estagiário, do corpo, também dos escritórios experimentais, para que a gente faça essa composição e de atendimento. Também com a criação do aplicativo, do site, a gente conseguiu ter um número de atendimento bastante significativo. E, de um outro lado, como você comentou, o Departamento de Cidadania, onde nós temos o atendimento das coordenadorias de Infância e Juventude, Idoso, onde nós temos lá a Vila Criativa do Idoso, que fica ali na Comendador Alfaia Rodrigues, paralela ali a Pedro Lessa. Então, infância, juventude, idoso, mulher, coordenadoria da mulher, coordenadoria da pessoa com deficiência. Agora, na temporada, a gente tem uma ação bastante intensa com relação ao programa Praia Acessível, além de várias outras ações com relação à acessibilidade, o programa Santos Acessível, onde a gente trabalha a questão da acessibilidade nos estabelecimentos comerciais, e para isso a gente deixa sempre o departamento, a coordenadoria sempre à disposição da população. E também a Copiri, que é do Jorge, como você comentou, acho que esteve aqui semana passada, foi? O Jorge esteve aqui ontem e o Quaresma teve uns 10 dias aqui falando do PROCON. Ah, legal. O Quaresma teve com você, né, João? Foi. O Quaresma uma vez por mês tem que costumar. Os dois grandes colaboradores e, na verdade, lógico, o Jorge até agora, pelo mês de novembro, seu mês, aí que nós temos uma data emblemática, que é o mês da Consciência Negra. Agora a gente tem, a partir da semana que vem, uma extensa programação aí ao longo da cidade, por todos os territórios da cidade. Começa, inclusive, amanhã uma feira que nós temos, uma feira afro ali na Praça do Sesc. Então, essa basicamente aí, lógico, depois a gente fica aberto aos questionamentos, sim. Essa estrutura da Secretaria, uma questão bastante presente aí em todas as discussões, que é a questão da pessoa em situação de rua, ela fica dentro daquela nossa proteção especial. Nós temos uma coordenadoria, foi criada pelo nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, antes mesmo de assumir. Então, quando nós fizemos a transição lá em 2012, hoje eu estou na secretaria, mas já fiz parte lá em 2013. Nós criamos uma coordenadoria de atenção à população em situação de rua, que ela foi criada logo no início de 2013. Ela entra aqui no DEPACID? Não, ela entra na proteção especial. Na especial, tem a base, que são as universidades, isso, até porque ela compõe os serviços que são serviços que a gente fala que são tipificados. O que são os serviços tipificados? São serviços previstos na legislação, ou seja, no Sistema Único da Assistência Social, que é o SUAS. Então, são serviços que compõem toda a legislação, são serviços que hoje Santos atende basicamente na íntegra tudo aquilo que compõe a legislação, mas obviamente nós sabemos que é um grande desafio a
avançamos muito, mas temos muito ainda a avançar com relação a esse tema. É uma problemática nacional, não é só nacional, é uma problemática mundial que a gente tem. Lógico, são vários os fatores que a gente fala de situações econômicas, de situações de saúde muito graves, também de segurança, mas que exigem uma ação intersetorial. E, obviamente, são vários os desafios, mas nós temos aí uma sequência de atendimentos e agora, especificamente sobre esse assunto, nós realizamos agora no finalzinho de outubro o nosso censo de atenção à população de rua, que deve ter os dados aí praticamente no final de dezembro desse ano, o que vai embasar todo o estudo, toda a lógica para que a gente desenhe novos serviços, novas estratégias, a exemplo do censo que foi realizado lá em 2014. João Vilela, mais uma sexta-feira, grata satisfação em vê-lo com saúde, né? O homem que mais aparece da TV Santista, está em todos os canais ao mesmo tempo, ele fala que sou eu. Mas eu fiz o Data Filete aqui e o João aparece mais que eu. Esse Data Filete é suspeito, Filete. Mas boa tarde a todos, um prazer estar com você, Carlos Mota, Filete. O que eu vejo, Carlos, eu sei que a sua secretaria é bem complexa, tem vários departamentos, coordenadorias, tem uma série de... O homem comanda tudo, né? Comanda tudo, então infância, mulher, idoso, GLBTI. Mas você vê que uma coisa é complicada. Você falou uma coisa boa agora no final da sua fala, que foi que é um problema não só regional, não só municipal, não só brasileiro, mas mundial, e é verdade. A questão social do morador de rua, vamos pensar o homeless, ou então algumas outras situações que as pessoas estão na rua. Isso atinge o mundo inteiro, a gente sabe disso, não é exclusividade de país nenhum. Parece que a Finlândia foi o único país que conseguiu melhorar ou minimizar ainda assim a situação de uma forma caríssima, mas eles têm a situação controlada do restante, então foi mais um ato que eles fizeram e a Finlândia tenta chegar nessa perfeição. Seguro social caro também, paga bem, né? A Finlândia é outra situação, mas a Dinamarca aumentou em 70 e poucos % o número de moradores de rua. No Canadá, o morador de rua ganha, o pessoa de condição ganha $600, fora $80 todo mundo já tentou curso, pensar né? muito nisso. O grande problema que a gente tem é que é uma situação multidisciplinar. Vamos pensar na nossa região aqui, no nosso país, é uma questão multidisciplinar. Primeiro que a gente sabe no mundo inteiro é mais ou menos, esses dados são mais ou menos parecidos, 89, 90, 80 e poucos %. As pessoas estão com problema com drogas e problemas mentais. Drogas listas e ilícitas, né? A gente estava até falando antes de começar o programa. Então, o álcool era aquele motivo anterior, quando não se usava tantas drogas fortes como hoje, não tinha o crack, né? Era o álcool, o pessoal vivia na rua, tinha problemas com o trabalho, com uma série de coisas e acabava parando na rua. E problema mental, é um problema seríssimo, um problema de saúde. Na verdade é um problema de saúde pública. Antes de ser um problema social, é um problema de saúde. As pessoas estão com problema, droga, problema de saúde e problema criminal. Continua sendo crime usar droga. Tudo bem que você é advogado, você sabe melhor que eu, que a punição é praticamente nenhuma, é de uma situação verbal, ou seja, ir lá um dia lá no fórum, se o cara for pego usando droga, tem um dia no fórum, quem quiser comparecer um dia no fórum, vai lá ver, aqui no Fórum dos Santos tem, e tem uma palestra, metade está dormindo, outra metade está meio alucinada, mas está lá na palestra, assinou lá, saiu, está tudo certo. O juiz dá uma bronquinha lá, né? Não, mas nem bronquinha tem, explica os males, chama um palestrante, fala dos males da droga, aquele negócio, é demonstração verbal, o nome é esse. O ponto é o seguinte, Carlos, eu não consegui ver a melhoria desse sistema. Eu lembro que quando o Flávio Jordão entrou, isso antes de você, há uns 2 anos e pouco atrás, se não me engano, ele falou assim, eu exigi, eu lembro que ele foi conversar na CDL, ele falou, eu exigi do prefeito uma coisa, nós temos que saber o que nós não estamos mexendo, eu quero ter a pesquisa em loco. Já fizemos um convênio com a universidade, vai ser, até hoje não saiu essa pesquisa, e é essa aí que talvez agora saia, que estão fazendo já, né? Acho que o Jordão, ele começou um trabalho, juntou universidades, Rotas, lá, fez aquelas palestras, as psicólogas... Fez tudo, mas não saiu nada. Início, né? A Dalgisa, a Silvia, eu fui numa que foi no Sesc, tinha umas 400 pessoas lá, universidade, representante, eu fui para Santa Cecília. Só para concluir, aí o que aconteceu? Mas depois parece que ele fez 2, 3 reuniões com a sociedade, mas depois parece que não andou, né? O trabalho é difícil, a gente sabe disso, a gente sabe que o trabalho não é simples, mas o ponto que eu vejo é o seguinte, primeiro, o problema de morador de rua, a pessoa que está na rua, ela normalmente tem um problema familiar anterior. A gente sabe que, se for pensar, é no mundo inteiro isso, não é daqui. Isso é no mundo inteiro acontece isso. A pessoa dava muito trabalho em casa, usava droga, usava álcool, tinha problemas mentais, era violento, agressivo, a família não aguentou mais, ele acabou saindo também, problemas estruturais, familiares, e vai parar na rua.
E aí, problema da sociedade. Esse aqui é o grande ponto. Bom, ele vai morar na rua, muitas vezes continua usando drogas, continua usando álcool, comete pequenos furtos, pequenos ilícitos, até para se manter, ou então por uma questão até de... Aí tem que separar o joio do trigo, o grande ponto é esse. Eu não vejo essa separação. Manda a guarda, não vai resolver, repressão não resolve exatamente. Tem que ver o que é cara que cometeu o crime, e se for droga, seja droga. Algumas cidades têm conseguido minimizar o problema, melhorar a questão, fazendo delegacias especiais de pequenas causas. Várias cidades do interior fizeram isso. Colocam em extremos da cidade lá, coloca a delegacia lá para separar o cara que é um cara que tem um problema social. O cara não está sem emprego, o cara está... Tem, mas é pouco. O cara não sabe que é pouca gente, que esse problema especificamente. Todos estão desempregados, é óbvio, mas eles estão problemas diferentes. Não é um problema exatamente social. É maior o problema de saúde ou o problema criminal. A maioria tem ficha na polícia, tem problemas com a polícia, tem uma série de coisas. E o ponto é esse, separar quem é para termos de saúde, porque a questão da doença mental, por exemplo, é um problema que todo mundo, aflige a todo mundo, praticamente todo mundo na família tem alguém que teve um problema ou tem um problema. É raramente alguém tem. Posso passar as fotos do Jorge enquanto você vai comentando? Claro. Vai comentando em cima dela. Quem falar, Filete, que vai com uma saída única... É que o Bruno... Não, vamos passar. E tu vai falando em cima. Mas quem falar que é uma saída única, vai passando, não tem problema. Uma saída única não vai resolver. Não é a repressão da guarda ou da polícia, não é adianta bater, não é isso que vai resolver. O que melhora, o que minimiza é justamente essa questão. Tratamento, que é uma coisa cara e complicada, a gente sabe que não é simples. Agora nós podemos ter a internação compulsória para quem tem problema com álcool e drogas. O álcool também entra nessa questão do tratamento compulsório, se a pessoa perder a consciência, a sua forma de agir. Mas o grande ponto é o seguinte, esse pessoal todo, uma boa parte deles, acaba utilizando do crime. Boa parte é criminal. Então a gente tem que ter um trabalho também sério na parte criminal e separar o cara que está com um problema de um jeito do outro. Eu estava outro dia, esse tempo agora que fez um frio muito grande, eu estava na divisa ali com o Santos, com São Vicente, e um frio total, uma moça lá descalça, grávida, já está nos últimos meses de gestação, pedindo dinheiro no carro, sabe, sem menor condição. Provavelmente veio ali do túnel. O túnel é outro problema ali, aquela região ali da Rua Santa Catarina, aqueles pessoal usando drogas ali. A gente sabe aonde, a polícia sabe aonde vende a droga para ali, sabe aonde tem a receptação, porque eles furtam. Eles furtam muito. Quem acompanhar, quem quiser ver isso em loco, é só eu passei, presenciei isso. Quando furtaram na minha loja, tentaram o furto na minha loja lá, fui parar para fiz um curso de extensão, né, na delegacia, fiquei lá no primeiro DP lá na São Francisco. Que horas? De madrugada? Madrugada, claro, 2 da manhã. Até que horas? Sei lá quanto tempo eu fiquei lá. Era 1 e pouco que aconteceu o fato, saí de lá 3 e pouco da manhã, 4 horas. E o ponto é esse, o que chegava de portão, chegou uma hora que chegou um carro, viu, Carlos, da Guarda Municipal, que faz um excelente trabalho, vamos dizer de passagem, o Delbel e o pessoal da Guarda tem feito um trabalho excepcional. Eles estão fazendo o que eles podem, eles enxugam gelo, mas estão fazendo o que eles podem fazer. E aí eles pegaram, chegou um carro da guarda com um portão, Filete, enorme. Tinham 3 caras para carregar o portão, devia ter uns 5 metros de portão, um portão de alumínio. Estavam furtando um portão do Canal 2 com a praia, um prédio do Canal 2 com a praia. E ali tinham vários portões furtados. O meu é o que menos tinha coisa. Portões, tinha um monte de coisa furtada, carrinho de supermercado, toda hora chegando, um atrás do outro. Aí que você começa a ver, uma coisa é você achar que você viu na rua, outra coisa é você ficar na porta da delegacia, isso que chega, que não deve dar nem 1% do problema. Então, assim, são vários fatores. Primeiro fator que eu vejo, olha... Aqui agora, essas fotos aqui, só para dar o crédito, civil, né? Foi o Jorge Fernandes, vereador, né, também trabalhei com o Carlos Mota, que o Guto falou da questão da Guarda Municipal, falou, estão fazendo o que eles podem fazer, né? Então o trabalho da Guarda Municipal na questão do morador de rua, que é difícil, né? Tem que saber fazer uma boa abordagem. Porque o mesmo cara que chama, o cara chama e a mulher dele fala, vocês não têm coração, tal. Então é difícil. Eu sei porque o Nicolau Bey, ele tinha essa ação no Gonzaga, ele me falava, o pessoal tudo reclama, quando chega a Guarda Municipal, vocês não têm coração, podia ser um filho seu. Mas é importante destacar, o número de atendimento, só fazendo um comentário com relação à fala, a oportuna fala do João, quando o cidadão entra em contato com o nosso 0800, que é o 0800 17 7766,
né? Primeiro, vamos analisar a perspectiva do cidadão. Ele não sabe que existe uma divisão interna daquilo que é por parte da segurança, daquilo que é da assistência e daquilo que é da saúde, né? Obviamente que o cidadão quer e nós temos a obrigação de dar o atendimento direto. Então, parte de uma análise interna essa distribuição. Só fazendo um comentário com relação ao trabalho que o Flávio fez, na verdade, o que o secretário Flávio fez, na verdade, não foi não era somente o aspecto do resultado do censo o objeto principal. Porque, na verdade, esse trabalho ele é mais do que intersetorial, que eu digo, entre unidades da administração direta. Uma das grandes dificuldades que nós tínhamos também era a própria relação de explicar essa situação do trabalho, daquilo que a política pública oferece, com o próprio CDL, com as próprias organizações que fazem distribuição de alimentação na rua, distribuição de roupas na rua. E isso prejudica o trabalho, porque a gente sempre comenta que a gente tem que seguir alguém, né? Se as pessoas que estudam o serviço social, os psicólogos, falam pra gente não dar nada e pra a gente tentar colocar no abrigo, então a gente vê meninas novas, meninos que podiam estar no cinema, jogando bola, em casa, fazendo esse trabalho de dedicação, né? O próprio SLS Crack leva 50 cestas lá no mercado toda quinta-feira, tal. Às vezes é xingado porque ele leva 50 e tem 54 pessoas para comer, tal. Só que assim, na verdade ele fala, eu vou ajudar, mas segundo a prefeitura, essas pessoas, segundo a prefeitura, os estudos, não o Carlos Mota, segundo os estudos, elas fazem um desserviço, porque deveria centralizar tudo num local para a gente conseguir fazer uma avaliação mais pormenorizada do ser humano, né? Não é nem segundo a prefeitura, segundo a política de assistência social. O que ela preconiza, na verdade? E é muito difícil também, lógico, a gente não pode julgar a boa-fé das pessoas. De forma alguma a gente faz isso. Mas a gente pede para que esses grupos, essas pessoas, procurem a prefeitura para que a gente faça isso de uma forma em conjunto. Mais adequada. Isso vem acontecendo. E tem grupos que procuraram, por exemplo, que eu ainda vejo muita gente, pessoas de bom coração na rua, ali, por exemplo, terça-feira ali na Conselheiro Rodrigues Alves, eu vejo vários grupos. E isso mas teve grupo que se uniu com vocês também? Não, tem e acontece praticamente todas as semanas. Sim. E isso acontece em função dessa articulação que o secretário Flávio fez em conjunto, não só com a Unifesp, mas também que resultou num trabalho de articulação que foi o programa Novo Olhar. O grande trabalho do decreto do programa Novo Olhar não é só articular as secretarias de forma direta, é trazer a sociedade civil organizada para esse universo. Por quê? Antigamente a gente só tinha esse nosso 0800 ou o telefone da secretaria para você, João, para você, Filete. Olha, quero ajudar de alguma forma. Aí você liga no 0800. 0800 é um serviço de abordagem. Não está alinhado com a tua intenção de doar roupa. E se você liga na secretaria, até ter a definição e tudo mais, então hoje a gente tem lá o nosso telefone que é do Novo Olhar. Então tem uma empresa que quer doar cama, o outro que quer doar alimentos ou quer fazer tem um que faz agora todo mês, doava a quem tinha na rua. O que ele faz agora? Primeiro que a gente chama essas pessoas, isso é importante, conhecer os nossos acolhimentos. Sim, importantíssimo. Santos hoje tem 240 vagas. Todos os acolhimentos da prefeitura têm total condição de alimentação, de acomodação, de tudo. E então é importante que muita gente... E sobra lugar. Hoje, por exemplo, esse mês, Carlos, qual foi o índice de ocupação desse acolhimento? Tem entre 90, 95... 80, aí depende um pouco, depende da época, claro. do quer dizer frio. Que umas 200 pessoas ficam, Carlos? No inverno, por exemplo, a gente abre a nossa casa de emergência, que é o nosso abrigo de inverno, que tem lotação total, né? Mas o que é importante? A gente trazer essas pessoas para mostrar o espaço. Então, nós temos vários grupos hoje que doavam alimentação na rua e hoje faziam o quê? Fazem questão de participar de um jantar no acolhimento, porque ele vê que é bem estruturado, que tem profissionais e muitos profissionais muito competentes e bons e vê que a estrutura é boa. Então isso tranquiliza a pessoa de fazer, porque às vezes a pessoa tem algum tipo de receio daquilo que é público. Sim. E aí quando a gente convida, primeiro a gente só convida, vem conhecer
o acolhimento, vem conhecer o nosso Centro Pop, lógico, de forma muito prudente, porque quando a gente fala de conhecer acolhimento, a gente pede autorização para a chefia da unidade, a chefia da unidade pede autorização para todos os acolhidos, porque é a casa deles. Claro. Então, isso tem uma articulação interna, mas que funciona. Isso acontece, isso é legal. Então, isso só aconteceu por conta dessa questão do decreto, e aí tenho que enaltecer aqui, não posso deixar de comentar o trabalho do secretário Flávio. Lógico, uma coisa que você falou, e que é João, esse é o X da questão, que é o trabalho intersetorial. Esse é o grande desafio. É o grande desafio. Não tenha dúvida que esse é o grande desafio. Como eu falei para você, a pessoa que entra em contato com o 0800 não sabe essa logística interna. Aquelas fotos que a gente viu ali, por exemplo... Tem mais fotos, Bruno? Mas, por exemplo, ali, quando a gente tem a abordagem, é importante citar, todos esses guardas que fazem a abordagem de pessoas em situação de rua não vão com uma abordagem policialesca, dessa forma. Todos esses que fazem a abordagem de pessoas em situação de rua, todos eles foram devidamente treinados, passaram por uma carga horária, por técnicos que são da Coordenadoria de População em Situação de Rua. Por quê? Qualquer uma dessas pessoas que porque esse guarda oferece, você quer ser atendido, você quer ser acolhido, você quer ser encaminhado ao Centro Pop da Prefeitura, aí ele direciona, vai uma equipe da assistência, leva essa pessoa e ela vai ser acolhida. Lógico, isso exige se a própria equipe da assistência às vezes tem que abordar 2, 3, 5, 10 vezes para que a pessoa faça a adesão, não é numa única abordagem do guarda que isso vai acontecer. É lógico, como o João muito bem falou, o perfil das pessoas em situação de rua mudou ao longo dos anos. Não é uma pessoa... hoje você tem algumas situações que envolvem, inclusive, a utilização de substâncias psicoativas, que você tem uma pessoa altamente agressiva. E aí você tem o profissional, o operador social... Não vai resolver. Não vai resolver, não. Ele não consegue nem abordar a pessoa. Sim. Às vezes o guarda não consegue abordar. E para isso, a gente tem um outro trabalho que vai ser intensificado agora em novembro, dezembro, que é através da atividade delegada. Então, o município de Santos já vai fazer aí todo o trabalho através da guarda, que faz a abertura. Vamos supor, Carlos, que fosse por um milagre, não existe mais pessoas com problema de droga e nem problemas mentais. Mas a maioria tem isso. Não, é o que eu estou falando. Se não existisse isso aí, ou seja, 90% do problema se resolvia. Então, o tratamento da prevenção, o que eu sempre coloco é o seguinte, é um trabalho complexo, não vou dizer que não é, mas a prevenção contra drogas é um trabalho que normalmente nunca é feito por todos os entes, estadual, municipal, federal. Não há uma preocupação de não deixar a pessoa entrar na questão da droga. O combate ao uso de drogas também, aí o traficante, também é um trabalho que é complexo, mas é necessário fazer. Porque a droga leva para a depressão às vezes leva para a droga. Tem uma relação um com o outro ainda, nesses dois pontos. Não é quem tem depressão que vai usar droga, nem quem droga tem depressão, mas acontece muitos casos disso. Sim. E a família não aguenta, a família bota para fora. Se pegar qualquer morador, a maioria, se for conversar com ele tinha uma casa antes, ele tinha uma família antes. Se pegar a abordagem, você vai ver isso. Você deve ter visto já muitos casos. Pessoas, inclusive, com curso superior. Tem pessoas que já pegaram, tinha um dentista, tinha um veterinário, tinha um advogado. Você encontra tudo. São Paulo, então, você encontra o mundo ali. Você encontra gente de todos os tipos, de classes sociais. Porque a gente tem aquela impressão que o cara que está na rua é o pobre. E não é. De forma alguma. Não é o pobre. Não é uma questão exatamente de desemprego. Tem tudo. E cada caso tem que ser um caso. O grande desafio, talvez, de vocês tenham é separar esse joio do trigo. Quem é o cara que está com um problema mental e precisa de um tratamento, de remédio? Porque tem variações, eu não entendo dessa área, não sou sociólogo, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo. Mas sabe que existe. Mas eu sei que existe. Então, tem pessoas que precisam de remédio constante. Se ele não tiver o remédio constante, ele se torna agressivo, ele se torna com problema, ele vai ter um problema mais sério. É o caso do Coringa, né? Que quando a médica... Exatamente. Quando a médica tirou os remédios dele, ele ficou sem remédio, ele começou a ter surto. O filme do Coringa. O ponto é justamente esse. Então, é um trabalho, acredito eu,
mais de saúde e mais de polícia, para o caso que o cara que está ali também, tem muita gente que está na rua por vadiagem, que eu sei que não tem mais a questão da vadiagem e tudo mais, mas o cara está ali para ganhar dinheiro. Tem um caso clássico ali do Gonzaga, que todo mundo sabe, saiu um jornal, reportagem sobre ele dá declaração, você perguntar lá, ele fala. Ele chega de carro, ele chega com um Corsa, para na rua Pernambuco, quem quiser todo dia de manhã, ele chega ali de carro, bem vestido, coloca uma roupinha de maltrapilho ali mesmo. Cachorrinho. Ao lado. Cachorrinho, porque criança não pode, né? Se o cara tiver com criança, aí o Ministério Público já cai de outra forma. Cachorrinho e pedindo dinheirinho. Raçãozinha, pessoal dá. Ponto bom, tem ponto. O outro chegar lá e resolver ficar no ponto dele, dá briga. Ponto bom, dinheirinho. Agora no Natal, vocês vão ver, é todo ano a mesma coisa. E a população dando. Então tem um trabalho que tem que ser feito de educação, de campanha. Olha, não dê esmola. Entenda que caridade não é assistencialismo. Assistencialismo não é caridade, apesar de parecer uma coisa com a outra muitas vezes. As pessoas querem para ela. Infelizmente, elas não estão fazendo para o outro. Elas querem se redimir de alguns pecados dela. Alguma coisa nesse sentido, pelo que se estuda, que a pessoa quer dar o dinheiro como se fosse, estou fazendo bem, Deus está vendo, eu sou uma pessoa caridosa. E não é isso. Caridade é tirar a pessoa daquela situação. João, não é manter a pessoa naquela situação. Só para completar. O Guto fez um vídeo aqui, nós vamos passar daqui a pouquinho. Não, tá, vamos lá. Mas só para concluir. O ponto é esse. Tem gente que está na rua para ganhar dinheiro. Mora, tem apartamento, tem tudo mais. Esse cara é um caso, exemplo desse. Tem cara que ganha R$150 por dia. E tem cara que tá por uma questão de doença mental, ou doença droga, ou por furto, ou por ser vadio e acaba usando o furto como forma de usar. Muita gente para dar droga fica na rua e acaba virando, costumar estar na rua, a família não aguentou mais, ele fica na rua. Então cada caso tem que ser um caso. É multidisciplinar, como você falou, multitarefa, complexo, mas dá para reduzir bastante, Carlos. Eu acho que dá para reduzir muito isso aí. Não dá, e a gente, assim, uma das questões que você falou, a gente também não pode sobrecarregar uma ou outra política. Não, exatamente. Porque, de uma certa forma, mesmo essa pessoa que o grande problema dela é a questão da droga ou da doença mental, uma vez ela medicada, controlada, ela obrigatoriamente, a porta de saída dela para desenvolver a sua potencialidade vai ser a assistência. E a gente tem um programa aqui em Santos que é um programa muito legal, que é o programa Fênix. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um programa que quando a pessoa tem essa sequência de atendimento, então vamos pensar na lógica, hoje a pessoa está na rua. Primeiro ela vai ser abordada pela nossa equipe de abordagem. Então ela vai ser encaminhada ao nosso Centro POP. Centro POP é o CREAS de atendimento à população em situação de rua, é o centro especializado. Lá eles vão fazer um PIA, que é um plano de atendimento individualizado para cada uma dessas pessoas. Caso a pessoa tenha alguma demanda de saúde, eles vão fazer a referência e contra-referência do atendimento médico com o da assistência, vão avaliando a situação dessa pessoa, enquanto a pessoa é acolhida em um dos nossos acolhimentos. E assim que os técnicos identificarem que essa pessoa está numa condição apta de participar de uma carga horária mínima de preparação para a inserção no mercado de trabalho, uma capacitação de 25 horas, porque qual é a nossa preocupação? Essa pessoa, tudo bem, ela está controlada, mas se a gente insere já... Na rua já era. Não, se a gente insere no mercado de trabalho, porque o programa Fênix, ela trabalha em unidades da prefeitura, e aí numa carga horária de 6 horas, participa as outras 2 horas de momentos técnicos, e o local da prefeitura que acolhe essa pessoa tem que falar basicamente diariamente com o técnico dela, do CREAS, para saber como é que o João, como é que a Maria está se comportando, Qual como é que ele está evoluindo. Hoje, Carlos, anual? 71 milhões. 71 milhões nós colocamos para resolver, não só, claro, total. Esse programa a gente aumentou agora, em 2019, de 70 para 100 bolsas. Só nesse programa? Não é valor da secretaria, é valor do programa. Não. Secretaria toda. Secretaria toda, 70 milhões. Tá. Atendimento básico, tudo. Tudo, 71. 71 milhões. Para 100 milhões. Não. Aumentou agora. Não, eu falei agora do programa. O programa, esse Fênix, nós tínhamos 30 participantes. Era o nosso limite da lei. Este ano de 2019, nós ampliamos de 30 bolsistas para 100. Então foi uma grande evolução, a gente está chegando... E tudo entra nesse custo da secretaria? Tudo entra no custo da proteção especial, do Departamento da Especial. Então essas pessoas que são acompanhadas,
praticamente diariamente. E a gente tem muitos casos de sucesso. E quando a gente encontra esses casos de sucesso, a gente faz questão de mostrar até para incentivar os que estão... para incentivar as pessoas que estão entrando, para incentivar as pessoas da iniciativa privada que de alguma forma ajudaram, para que a gente tenha cada vez mais fomento a essa atividade. Nós vamos ter que chamar um intervalo, você já sabe, né? Pode mandar o seu WhatsApp aqui para o Carlos Mota, secretário, também para o João Vilela, pelo 13 para quem está fora de Santos, para quem está na Baixada Santista, 99711 5545. Já tem muitas mensagens chegando, nós vamos lê-las no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta na Ação em Reação com muitas participações. Hoje com o secretário de Desenvolvimento Social, Carlos Mota, e com o João Vilela, empresário e advogado, né? Vamos falar da Atmas aqui, do Antônio Carlos. Amanhã tem evento lá, show do Tim Maia Cover e tal, a partir das 20 horas lá na Atmas, aqui na rua São Paulo 47, né? Então R$20 apenas, jantar dançante, com o cover do Tim Maia. Então sábado agora na Atmas, aqui na rua São Paulo 47, vamos colocar o telefone na tela, últimos convites, 200 lugares, né? Show da banda Tim Maia Cover, com cerveja, água, refrigerante, porções, na Atmas. Um abraço para o Antônio Carlos, toda a diretoria da Atmas. Agora, telefone, daqui a pouco nós vamos colocar na tela, né? Bom, também tem aqui o Guto Brito, Guto Vícel Bolsonaro Brito. Não vou falar brilhante urso, só que a mãe dele já me deu uma bronca. Não fala que meu filho é brilhante, né? Mas ontem ele gostou, que eu apelidei de Guto Brito Vícel Bolsonaro. Então ele faz algumas abordagens sobre a questão do morador de rua, e é uma oportunidade do Carlos Mota conversar sobre essa questão aí. Solta o Guto aí. Eu contei ali, só naquele trecho, 30 pessoas. 30! Homem, mulher, com animais, com os objetos deitados em cima do jardim, sem a mínima cerimônia, e é uma vergonha, porque o jardim da praia, a nossa orla, é o nosso cartão, um dos cartões de visita de Santos, estava ali à mercê de todos, menos das pessoas que pagam seus impostos, que tentam ajudar a cidade na arrecadação, que geram empregos, porque vão consumir lá nos quiosques, vão comer, vão beber, vão se divertir, mas estava abarrotado de gente, de moradores de rua, de pessoas vendendo drogas. Eu vi vendendo drogas sem a mínima cerimônia. Um menino chegou lá, comprou do cara que estava dormindo ali, foi fumar na beira d'água, sem a menor cerimônia, sabe? No passado, vocês vão lembrar, o pessoal entrava na água, ficava com água até o joelho para fumar, né? E se escondia. Hoje não, eles não estão nem aí, sabe? Então, a gente precisa
tomar uma decisão drástica, fazer uma escolha, ou os moradores de rua tomam conta da cidade e a nossa cidade fica sem turistas, fica sem renda, ou a gente toma uma atitude séria e acaba com os moradores de rua de Santos. Carlos, essa questão do Guto, que ele está falando que uma segunda-feira ele foi com parentes deles lá do exterior, né? Ali no Canal 4, né? Tem a choperia, tem o Burgman ali e tal, e disse que estava meio confuso. Uma segunda-feira ele falou que ficou meio com vergonha, né? Essa questão do morador de rua, nós não podíamos ter uma lei, algum zoneamento que não permitisse, por exemplo, eles ficarem em locais públicos. Por exemplo, a Praça do Cão, lá no Sesc. Eu, como médico veterinário professor, acho que é uma evolução para a cidade. Parabéns, prefeitura, tá? Tá arrumadinho e tal. Mas quem que vai lá? A menina de 16 anos com o seu pug depois de 7 horas da noite? O senhor da terceira idade com o seu... Só se for com o Rottweiler. Eu vou lá com meus pitbull, com o Rottweiler, eu vou tranquilo. Agora, será que as pessoas vão com cachorrinhos menores e tal? Ou seja, porque fica abarrotado de morador de rua. A Praça Rosinha Viegas, em frente ao Praia Mar. Você está na Marechal Rondon, outro dia eu atravessei com meu filho falou, você é louco, pai. Eu atravessei por ali. Quer dizer, a gente está perdendo espaço para os moradores de rua, né? E aí a gente sabe que 20% ali tem uma ficha enorme, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Não teria um regramento, ó, na praia não pode ficar, aqui é espaço público, não pode. Na Rosinha Viegas não pode ficar, na Praça tal não pode ficar, vocês têm que ficar em outro lugar. Não poderia ter alguma lei, algum adendo que a gente pudesse, porque aqui na cidade que proíbe vender peixinho de aquário, né? A gente vai fazer um mercado municipal, um mercado novo, lindo para vender peixe morto, parabéns. E não pode vender peixe de aquário daqui a 6 meses. Não teria alguma regra dessas, mesmo que seja absurda, de não permitir as pessoas em praças públicas? Olha, Filete, o Guto tem razão com relação à reclamação, à incomodação dele. Obviamente que ele está reportando uma situação que ele vivenciou. Ele nem sabia que você viria aqui hoje, tá? Não, mas faço questão até de participar num próximo programa com ele, porque a gente tem algumas ações, inclusive, para se iniciar agora no mês de novembro, que aí eu gostaria de repente, no meio de dezembro, eu me coloco à disposição de participar, até para a gente ter o feedback aí dessas ações na Orla e no restante da cidade. Obviamente que a gente não pode, a gente tem que dividir algumas questões, a gente não pode proibir as pessoas de circularem pela cidade. Porém, quando a gente tem primeiro vamos dividir, situação de crime, obviamente que a gente está falando de uma abordagem policial. E para isso, é aquele cenário que eu comentei com o João no início, que a gente vai ter um reforço, né? O prefeito Paulo Alexandre, a gente tem um convênio com o governo do estado, que a gente vai ter um reforço através da atividade delegada. Primeiro, o município de Santos hoje consegue ser um pouco mais atraente na questão do pagamento e agora, em conjunto com a Operação Verão, a gente vai ter um número muito suficiente. O prefeito Paulo Alexandre... Carlos, talvez fosse interessante, como alguns municípios fizeram esse convênio com o governo do estado, de ter uma delegacia especial para pequenas causas, assim como nós temos o Tribunal Especial de Pequenas Causas na parte da Justiça, porque nós temos hoje uma delegacia que não comporta nem o que eles têm em condições, então acaba sendo o último sendo pensado. Então, várias cidades tentaram, Ribeirão Preto é uma cidade que fez isso, por um exemplo de cidade, Bauru também fez isso, várias cidades fizeram esse sistema. Podemos pensar nessa questão. Essas pessoas cometem esses pequenos delitos, pequenos furtos, uso de droga, elas sejam lá colocadas. E as câmeras aproveitando, o cara começa a agir, ele começa a cometer outros delitos. E aí é prender em flagrante quem for o bandido do negócio. Quem for o cara que está usando da boa-fé das pessoas ali, também tem uma outra abordagem. Sim. Quem for uma pessoa doente, tem outra abordagem. A pessoa que tem uma questão social, uma outra abordagem. Eu sei que é complexo. Sim. Mas o que acontece, que eu vejo assim, todo mundo tem uma solução mágica, e não existe solução mágica para esse sistema. Aliás, não vamos falar para nada. O grande ponto é que cada um inventa uma novidade, utiliza de uma forma, o comércio já não aguenta mais, esse pessoal, chega no Natal, Gonzaga, você sabe o que acontece. Tem gente que vem em todo quanto é lugar, vem de toda cidade, vem para cá, vem para lá, não pode impedir, não pode impedir, mas tem que ter um pouco mais de, não ser rude, não ser duro de forma alguma, mas de uma forma de incomodar o cara também. Sem dúvida. Aquele cara que está sendo, que está utilizando da má fé das pessoas, da má fé das pessoas que está usando de má fé. Para isso a gente não só vai precisar de um reforço através da atividade delegada, porque a gente tem o apoio da Polícia Militar,
mas também teremos um reforço da Guarda Municipal. Mas tem que ser constante, não deve ser só na e vai ser temporada, constante, porque uma coisa é a questão de proibição de circulação, a gente sabe que não pode. Porém, atrapalhar a questão, por exemplo, dos banheiros, quando a gente vê algumas situações que você vê aglomeração de pessoas. Isso não pode e não vai mais acontecer, porque isso você está impedindo qualquer cidadão de utilizar o banheiro, né? Qualquer outra aglomeração que você faça no espaço entre o quiosque da praia e o canal, você está impedindo as pessoas de passarem ou para a praia ou para a calçada. Ele não pode também dormir no banco da praia. Isso também não pode. Nem eu, nem você, nem o cara. Isso não só não pode, como está previsto no Código de Posturas. E aí você tem a possibilidade, o guarda tem total competência, o guarda municipal. Eu não posso, tem você não pode, competência o cara também não pode abordar essa pessoa, porque ela não pode. Mas não é vadiagem, por exemplo. Não é mais. O cara sim, mas por exemplo, foi revogado. Hoje em dia, o que acontece? Você vê lá no Canal 1, não estou falando que a prefeitura é culpada, é situação social. No Canal 1 ali na Santa, o cidadão do bem não pode passar por ali para ir para São Vicente, porque agora já melhorou bastante, porque tem um monte de viciado ali e tal. Então, agora lá melhorou como? Reforço da Guarda Municipal e reforço da Polícia Militar. Tem que montar uma base da Polícia Militar, uma base fixa, de repente, vai ter. Já tem a presença da Guarda, o pedido... Aliás, a Prefeitura atuou muito bem. O prefeito Paulo Alexandre já fez o pedido. E a presença naquele formato vai acontecer em toda a orla também. Isso vocês vão ver. Tem que ter apoio do Poder Judiciário, tem que ter apoio do Ministério Público, tem que ter apoio do Poder Legislativo, tem que ter apoio da Prefeitura, não adianta, e da população. Correto, são vários fatores. A população tem que entender, não adianta, né? É multidisciplinar, não só na questão de saúde, não só na questão da droga, mas a população acaba errando muito. Tudo que a população resolve por boa fé, querendo fazer o melhor, não é isso, não é? Estou falando que a pessoa foi de má fé, não. Só que ela acaba fazendo de uma forma completamente errada, prejudica o trabalho, inclusive, de vocês, e não só de vocês, mas de toda a equipe. Às vezes prejudica o próprio comércio. Prejudica muito o comércio. E o ponto que eu coloco é o seguinte, a Câmara tem que também se voltar para isso. A Câmara faz umas bobagens. Você falou agora que o guarda municipal tem que ir por causa de uma questão do Código de Posturas. Não sei se você viu agora, uma vereadora me faz um projeto de lei. Olha lá que bacana. Projeto de lei foi a primeira discussão na Câmara de Santos, que obriga a ter vários comércios, restaurantes, hotéis, são várias casas, peixaria, casa de carnes. No banheiro tem uma placa. Uma placa dizendo, eu não consigo ler ali, mas eu vou traduzir para vocês. Seque o pipi. Tá na placa, secar o pênis vale bom para a saúde. Vale para o cachorro também, que o dono tem que secar o pipi dele também, seria bom, né, filete? Mas olha o ponto que chega. Aí eu peguei como curiosidade, peguei o Código de Posturas e dei um Ctrl F para ver quantas vezes a obrigação de placas. Só no Código de Posturas de Santos. São 27 placas. Com essa vão ser 28 placas. No comércio. Você imagina o ponto que nós chegamos? Imagina, o cara montou lá o Hotel Sheraton, por exemplo. Tem o Balneário, tem o Hotel tem o Bourbon do Miramar. Cada banheiro desse hotel vai ter que ter uma placa. Daqui a pouco o outro vereador, tem um vereador que ele gosta de pegar o projeto da placa de e falar, agora tem que ser em braille. E ele manda tudo fazer em braille daí. Daqui a pouco, quer dizer, eles vão inventando moda do negócio e isso não resolve nada. Em vez de fazer uma campanha de conscientização, lave as mãos quando você for ao banheiro, faça um trabalho nas escolas, com os alunos, não importa, uma campanha realmente de higiene, de escovar os dentes, é uma série de coisas, não é esse detalhe que vai mudar. Isso aí bagunça o comércio inteiro e virou uma cidade complexa de você... Pega a legislação de Santos hoje, quem for montar um comércio em Santos, ele não abre. Se ele for ler e falar, eu quero fazer certinho, aí ele vai juntar mais 20 e poucas placas, tem 27, agora com essa, se sair 28 desse projeto de lei, para secar o pipi. Tem uma pessoa aí tem mais 20 e poucas do Estado e tem mais 30 e poucas, são mais de 100 placas. O Bruno da Vila Rica, esse é o sarrista, hein? Gostaria de saber, João, como os vereadores vão fiscalizar para ver... não faz isso. Como os vereadores vão fiscalizar para ver se a pessoa secou o pênis após urinar? Não vai fiscalizar se tem placa ou não. Os vereadores precisam focar... É o comerciante que vai.
nos reais problemas da cidade. Essa lei é uma vergonha. Vergonhoso, é risível. Outro dia tinha uma do vereador que inclusive já faleceu. Mas não aprovou a lei ainda, né? Primeira discussão, mas já foi parecer favorável das duas comissões. Aí depois vai para a Procuradoria, né? Já foi parecer favorável das duas comissões, já foi. Agora vai ter a primeira discussão, vai ter a segunda. Tá aprovando tudo lá, hein? E aprova tudo. Você viu como aprova o duro, Carlos, é que aprova tudo. Cara, uma cidade que você se propõe a não poder mais ter criação de cachorro, a você não poder mais vender peixinho de aquário, a você não poder mais ter prédios espelhados. Santos não pode. Então foram aprovando coisas completamente projeto de lei ainda, né? Qual que é? Esse aí. Esse aí é projeto de lei, mas foi aprovado. Não, nas duas comissões aprovaram. No que? Do prédio? Não, esse do Pipi. Ou do secar o Pipi. Depois ele vai para análise técnica. Não, já foi para análise técnica. Ele agora é para a segunda discussão e votação. Eu estou abordando que eu vou mandar. E na votação, e olha, pode ter certeza, porque isso não é tão fácil de ler nas entrelinhas. Na Câmara, o que foi falado, alteração do Código de Posturas, artigo tal. Eles só falam isso. Ensinando mais um artigo, passa batido. Pode ser que o maior vereador não viu isso. E provou. Você já viu como é que é? Você sabe como é que é na Câmara. Chega lá, aprovação, projeto de lei, falando de tal, primeira discussão. Parece o Jockey falando um negócio ali, aí foi. O que tem de lei, aí que você trava o comércio. É o que eu falo, o centro de Santos deve ser uma área que você tenha problema, no mercado municipal. A gente fala da praia porque a gente está toda hora na praia. Ninguém vai para o mercado municipal mais. Nós temos um mercado municipal. Também. Deixa eu só complementar aqui a pergunta, João, da Dalgisa. Ela pergunta aqui. Como é que ela pergunta? Deixa eu achar aqui. Essa que ela falou do mercado municipal. Ela falou da questão da. Municipal. Não, ela não falou da questão do mercado que não é pasta dele. Ela falou da questão da prostituição. Dele, mas o entorno é. A questão da prostituição infantil do mercado municipal, quais atitudes estão sendo tomadas para essa questão? Questão da? Prostituição infantil. Lá nós temos foi assinado um termo de ajuste de conduta, né? A prefeitura tem um núcleo de atendimento que hoje ele está situado no mercado municipal e a gente está em fase de avaliação semestral, né? Acho que aí pelo menos, eu acredito que pelo menos uns 24 meses até que a gente tenha uma definição do serviço, porque esse serviço, ele é um serviço originalmente inerente à proteção, ao Departamento de Proteção Especial, que é atendido nos 2 CREAS, mas muito semelhante à questão de população em situação de rua, quando a gente fala da questão da intersetorialidade, a questão da prostituição infantil também cabe a vários setores se unirem, que é a questão da educação, a questão da saúde. Exatamente. E a questão da assistência. Porque você tem a identificação de vários problemas e também de vivência disso tudo. Você tem um universo escolar muito presente, né? Então você tem a própria equipe da escola que pode ser o grande interlocutor dessa identificação. Você tem o CP, que é o coordenador pedagógico, você tem a direção da escola, você tem a OE, que é a orientadora educacional, você tem um corpo de pessoas que podem identificar essas situações, ao mesmo tempo que elas podem levar isso para os serviços de referência de atendimento pela assistência social, que basicamente vão levar isso, e esses serviços precisam se falar. Então, basicamente, esse núcleo prevê essa interlocução, mas que, obviamente, como todo serviço novo, é um serviço que vem sendo reavaliado. É assustador ali. Eu fui na Câmara, numa quinta-feira eu fui na Câmara de Santos às 3 da tarde, e de lá eu tinha que ir na Prefeitura. E eu fui a pé. Carlos, é assustadora. Peguei ali a senador Feijó e segui reto. Tá numa decadência aquilo, que de carro eu vou sempre, mas de carro você tem uma visão. A pé é assustador. Aquelas moças na porta, em ambientes degradados, completamente degradados. Uma questão, você deve ver isso sempre, porque está na sua secretaria, esses problemas sociais inerentes. Bares com caça-níquel, bares com drogas vendendo ali, o jogo do bicho, então, agora, com esses todo aquele... lugares de porta aberta, você... Abertíssimo. Então, esses não têm prostituição infantil. Bom, eu não sei se é infantil ou se não é. Prostituição infantil é a Sônia. A Dalgisa falou que o programa está ótimo. O que você tem a questão da prostituição infantil hoje é muito mais a questão de um mercado
muito mais digital, informatizado, onde você tem outros tipos, né? É o filho da prostituta que infelizmente acaba usando e vira uma rede. Um mecanismo de acompanhamento que a Polícia Federal faz de outras, né? De outras instituições. Mas esses de porta aberta com relação ao universo infanto-juvenil... Porta aberta não poderia de forma alguma, né? Porque você tem uma presença mais física até do Estado, né? Você tem vejo presença nenhuma. Olha, eu passei ali, tinha um bar ali na esquina. Estou falando, aconteceu agora, eu vi, 3 da tarde. Tinha um bar que tinha um cara um pouco no balcão do bar. Eu passei na rua, não entrei no bar. E tinham 4 pinos de cocaína ao lado do cara. Ele estava vendendo a cocaína ali no pino. Isso a uma quadra do fórum e a uma quadra do primeiro DP. É assustador. E com uma máquina de caça-níquel do lado, e continua lá. Eu passei hoje em frente, a máquina continua lá. Quer dizer, e mais 4 prostitutas na porta. Isso parece que é terra de ninguém ali. O centro virou terra de ninguém, infelizmente. A área do mercado municipal. Era um pino para cada prostituta, então, João? Não sei de quem que era o pino. Tem muita participação. Eu não sei se era de cocaína. Eu não testei o negócio lá, mas tem uma cara, tinha, né? A Sandra Alonso, boa tarde, ótimo programa. O João é meu candidato a prefeito de Santos, voto em você. Problema seríssimo dos moradores de rua. O secretário foi bem, é complicado ver esses seres humanos vivendo dessa maneira. O meu marido, Geraldo Alonso, diz que existem algumas entidades que, além de ajudar, conseguem recuperar moradores. É um trabalho difícil. Acredito. Minha mãe também, nós tínhamos uma casa na Tamandaré. Minha mãe pegava na igreja os moradores de rua, isso há 20 anos atrás, punha lá. Alguns a gente recuperou, outros não conseguimos recuperar. Outros casaram, tinham documentos. A maioria dos problemas era sentimental. A mulher tinha deixado o caboclo começou a beber e tal. Alguns até tinham nível universitário. A maioria dos problemas que nós pegamos lá era a mulher deixou o cara foi comprar um celular para ela jogou o celular no chão, o cara foi para a rua, bebeu e teve essa vida. Isso, né? É mundial, viu, Filete? Isso. Esses problemas são mundiais, é incrível. Mundiais. Alessandra dos Estados Unidos, o programa está ótimo. A Regina, psicóloga, mande um abraço para minha amiga Roniria de Uberaba, que está vendo o programa. O transtorno mental, dependência química, álcool, cocaína, são muito complicadas, né? Então, é uma coisa, todo mundo concordando aqui. O Wilson Saad, boa tarde, Filete. É uma pena que tudo funciona somente em períodos de temporada. O secretário falou que vai melhorar. Os turistas merecem respeito, mas os santistas também. Meu nome é Wilson Saad, moro no Canal 4. Os problemas relatados pelo Guto acontecem há muito tempo, diariamente. Nós, moradores, pagamos impostos altos e temos que conviver com badernas, drogas, morador de ruas. Tem que fazer uma limpeza na praia, estamos abandonados, segundo o Wilson Saad. O Haroldo da Tamandaré, câmeras espalhadas na praia podem ajudar também. Vamos acionar as autoridades. Exatamente. A Poliana Arquiteta, mandando um abraço. O Vlad Criador, Pedro Macedo, José Augusto. Domingo passado eu contei, meu Deus do céu, com exagero ou sem exagero, contei 19 moradores de rua na Avenida da Praia, só no trecho do posto 2 até o canal 2. Sem exagero, hein? Todos no banco, só desameaça. A Guarda Municipal tem que tirar todos. É uma vergonha essa situação. Vamos perder turismo. Segundo José Augusto. Uriel Vilas Boas, parabenizando o programa. Bolílio, parabenizando. Paulo Alberto. Amando, Adelson. Pedro Filete, parabéns ao secretário, parabéns ao João. E a Hélida Duarte, parabenizando aqui, porque eu fui agraciado com o título Benfeitor de Santos, que eu já escrevi no jornal de ontem, que eu recebo com humildade, mas ainda acho que eu tenho muita coisa para fazer, tem muita gente na minha frente, né? Pela ONG Amigos de Santos, tá? Então eu queria agradecer ao secretário, que ele vai voltar outras vezes sim, porque esse tema de morador de rua é um tema que toda a sociedade tem que trabalhar, propor soluções para a gente conseguir vencer essa guerra juntos, né? Eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição para falar desse tema e de outros que acompanham aí a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então agradeço demais a participação. Bom, secretário, realmente é um desafio muito grande, sua área talvez seja a mais difícil da prefeitura. O prefeito não gosta de você. Eu sempre brinco com o Odélio Gonzalez. Calma. Não, brincadeira com o Odélio. Eu sempre fiz essa brincadeira, que eu estava aqui no ar, eu sempre fiz isso quando ele estava na Prodesan. Falava, o prefeito não gosta de você, ele gosta de você e você colocar na Secretaria de Turismo. Agora o Odair está na Secretaria de Turismo. Turismo, beleza? Turismo é uma delícia, né, Odair? Fala a verdade. Cultura também é bom, né? Cultura é bom, teatro, negócio todo. Turismo é muito bom. Agora, a sua área realmente é o abacaxi que tem na área pública, é o maior abacaxi. Não tem coisa fácil ali não. Mas parabéns de qualquer forma. Temos uma equipe muito boa de trabalho, todos os funcionários fazem um excelente trabalho. Temos que executar agora. Tem que executar para acabar com essa... Tá uma baderna o negócio. Estamos sendo assistidos pelo professor Niveloso, pelo Quaresma, pelo Passarinho, pelo Samir, que é repórter lá do Corinthians, está vendo a gente aqui em Santos, pelo Alemão do Santos Futebol Clube,
pela Michele Tiziane, pelo Rick Santos, pela Flaviane. Queria agradecer o programa, achando que o tema é muito importante. Queria agradecer ao João Vilela, ao secretário Carlos Mota, que saiu dos seus afazeres para vir aqui poder colaborar. Com certeza vamos chamá-los outras vezes, no verão, para dizer as ações, discutir com a sociedade e tudo isso. Queria desejar uma excelente sexta-feira para vocês, né? Também um excelente final de semana que vocês merecem. Fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.